Vou postar no Sapien isso depois para todo mundo prestar atenção. Então, a aula de hoje é de processos de manutenção, a unidade do Bernardo, e eu vou focar, e eu já tinha dito para vocês, que a gente vai focar na parte elétrica, né? Então, vamos continuar multímetro. Só como faz bastante tempo que nós não conversamos, eu queria, com vocês, pelo menos, dar uma revisadinha no que a gente viu de circuitos elétricos. Assim, só botar para apresentar e a gente segue o baile. Bora lá. Então, essa parte vai ser bem ligeirinha, porque a gente já viu, já conhece, né? Essa aula está até gravada. Então, bora lá. Então, a gente começou a falar sobre eletricidade nessa parte, né? Do que é a eletricidade. A gente viu que a eletricidade nada mais é do que os elétrons em movimento, certo? Esses elétrons vão sempre correr através do meu condutor, meu fio, né? No meu circuito elétrico é por onde percorre os elétrons, certo? Eu sei que eles partem todo da minha fonte de alimentação, minha bateria, todos os elétrons saem daqui, fazem a volta em todo o circuito e voltam para a bateria. Em Professor, qualquer momento vocês podem interromper, pode falar. só uma dúvida sobre isso. O que acontece se inverter os polos da bateria ali? Ligar o negativo no positivo e vice-versa. Boa pergunta. Renato, na verdade. Renato não. Isso. Na verdade, se o componente. Existe diferença entre elétrica e eletrônica. Se o componente for elétrico, como lâmpadas, motores, lâmpada vai funcionar da mesma forma, motor ele vai inverter a rotação. Se for um componente eletrônico, aí ele queima. Quando tem circuitos eletrônicos, rádio, quadro de Entendi. instrumentos, central de injeção, aí queima. Dá um problema geral no carro, no caso. Exato. Mas não chega a Então, dar um como. estouro, pegar fogo, alguma coisa. O máximo é queimar. Não, queima componentes eletrônicos. Como se Exato. fosse uma sobrecarga nele. Exatamente. Entendi. Não Beleza. faça isso, por favor. Não, era só uma dúvida no caso ali. Achei que ela ia descarregar Vou ou fazer uma esquentar alguma experiência. coisa. Não faça isso. Vamos lá, hein? A gente sabe que tudo sai da fonte de alimentação, tudo queima. Meus elétrons vão percorrer o circuito e voltam para minha fonte de alimentação. Por isso que ela tem dois polos, um sai e o outro entra. Depois a gente falou sobre o dispositivo de proteção, que é o fusível, que está ali para controlar agora vocês já sabem, né? Controlar a corrente, não vai deixar passar mais corrente do que deveria. Eu tenho um dispositivo de controle para abrir e fechar o circuito. A carga e o resto são condutores. Bom, isso é barbadinho. A gente falou das grandezas, a gente falou sobre tensão elétrica. Alguém lá lembra o que é tensão elétrica mesmo? Tensão elétrica. Pronto. É um fluxo de Opa, Diferença de potencial. É o fluxo de elétron? não, boa. Diferença de potencial. Alguém matou a charada ali, José. Diferença de potencial. Exato. Diferença de potencial quer dizer que um polo vai ter muito elétron e outro vai ter pouco elétron. Isso na bateria, na pilha do controle remoto, na bateria do celular de vocês, sempre um lado vai ter muito elétron e outro vai ter pouco. Quando eu ligo um lado no outro para um circuito, aí os elétrons vão sair sim e vão para onde tem menos. Isso até quando? Até ele se estabilizar, essa quantidade de elétron que tem de um lado ficar igual a do outro. Quando eu tenho a mesma quantidade de elétron de um lado e do outro, eu digo que não tem mais diferença. E não tem mais tensão. A tensão é zero, certo? A bateria está descarregada e assim por diante. Viu que a tensão empurra os elétrons, na verdade, né, para se movimentar, é como se fosse uma pressão água. A gente viu que a tensão da bateria é 12 volts. Sempre quando nós falamos de tensão
eu tenho que falar a unidade, que é volt, né? Estender nisso. Já vimos como funciona a lâmpada. Falamos de queda de tensão. Alguém lembra que é queda de tensão? Queda de tensão seria o consumidor, né? Então, a Isso. resistência. Seria a tensão consumida pela minha carga, exato. A tensão consumida por a minha resistência, ou minha carga, exato. Então, a gente sabe que de um lado vai entrar tensão e do outro lado vai sair menos tensão do que entrou, né? Quando eu tenho uma carga só, vai entrar 12 e sair 0. Quando eu tiver duas cargas, somente em série, bom, eu sei que vai ser dividido isso, mas cada uma vai consumir um pouco. Já viu do instrumento, voltímetro, falou em circuito em série. Circuito em série é aquele que só tem um caminho, uma carga depende da outra, e a tensão se divide, né? Vai entrar 12, vai sair uma quantidade de tensão que a gente não sabe, e entra isso e tem que no final sair 0. Eu sei que a tensão vai ser dividida. Se as cargas forem iguais, tiverem a mesma resistência, eu sei que cada uma vai ter a queda de tensão igual a outra. Então aqui entrou 12 e saiu 6, então essa consumiu 6. E essa entrou 6 e saiu 0, então essa consumiu 6 também, 6 volts, né? Se as lâmpadas forem diferentes, não vai ser diferente. Mas eu sei que o somatório da queda de tensão tem que ser 12 volts, certo? Circuito em paralelo, é tudo ao contrário do em série, né? O elétron tem mais de um caminho, então ele chega até aqui e escolhe se vai para a esquerda ou para a direita. Eu tenho as cargas, elas não dependem uma da outra, são independentes, né? Se essa queimar, a outra continua funcionando. E também eu sei que a tensão não se divide, a tensão sempre é igual, né? Todas as lâmpadas vão receber 12 volts e no final delas vai ser 0. Se eu tivesse 3, 4, 5 lâmpadas, a mesma coisa, certo? Circuito misto, tensão contínua. O que é tensão contínua mesmo? Tensão contínua na bateria do carro? Bateria do carro, mas a definição é que ela não muda a polaridade, né? Ela continua Não no muda a circuito. polaridade. Ela não muda a polaridade. Se um polo for positivo, vai ser sempre positivo. Nunca vai mudar. Já na tensão alternada, uma hora é positivo e hora ela é negativo. Isso muda. Onde tem tensão alternada no carro? No alternador, em alguns sensores. Quando vocês entrarem na parte de injeção, vocês vão ver bastante tensão alternada. Certo? Sensor de rotação, velocidade de roda, e assim por diante. Certo? Outro lugar que tem tensão alternada é na tomada da nossa casa, né? Por isso que a gente chama de fase e neutro. Fase porque ora ela é positiva, ora é negativa. Ela muda 60 vezes por segundo, então eu não posso dizer que esse cara é positivo. Esse cara é fase, ora é positivo, ora é negativo. Né? Bom, mas não é a nossa objetivo do estudo. Depois nós falamos de corrente. Agora sim, corrente elétrica é o fluxo de elétron, quantidade de elétrons passando. Ela é medida em amperes. O A, né? Por que eu preciso saber quantidade de corrente? Porque eu tenho que definir fusível, tenho que definir bitola de fio, e eu consigo fazer alguns diagnósticos também através de corrente, para saber se a bomba de combustível não está trancando, não está travada, está girando livre. Depois vamos ver para o futuro. A pergunta é, eu tenho corrente nesse circuito? Não, circuito aberto. Não, tá Isso, aberto. perfeito. Então eu não tenho corrente, porque meu circuito está aberto. Só vou ter corrente se o circuito estiver fechado e tiver tensão. Tensão eu tenho, né? Tá amarelo aqui, provavelmente tem 12 volts até um interruptor. Mas não tenho fluxo de elétrons. Só vou ter depois que eu fecho o circuito. Beleza? Então, corrente no circuito em série, misto. Eu sei que o amperímetro é que mede corrente. Depois nós falamos de resistência. Resistência é a dificuldade da passagem de elétrons, é o cara que bloqueia os elétrons, né? Ou dificulta. Ela é medida em ohms, tá aqui essa letra grega ômega, certo? Medida em ohms. Eu sei que mau contato, oxidação, isso me gera resistência. E se resistência é a dificuldade da passagem de elétrons, ela vai dificultar os elétrons passarem se eu tiver um mau contato.
Por isso que algo com mau contato não funciona bem, porque os elétrons vão sair da bateria, vão ter que passar por esse mau contato, essa resistência, já diminui a quantidade de elétrons passando e vai passar menos elétrons pela lâmpada e assim por diante. A lâmpada não vai funcionar na potência que deveria. Beleza? Quem mede resistência elétrica é o ohmímetro. E potência é medida em watts. Ela é o trabalho que é exercido. Então eu sei que uma lâmpada com mais potência, ela tem um trabalho maior, mas por consequência ela precisa de mais elétrons, né? Certo? Falamos de condutores, isolante. O condutor conduz, né? Tem pouca resistência. Isolante tem muita resistência. Falamos também do que interfere a resistência de um condutor, que é a temperatura, o tamanho, o comprimento e principalmente o material que é feito o fio, né? Hoje os fios são feitos, na sua grande parte, uma liga de cobre, é o segundo melhor condutor. Tá? Então, e circuito, a gente tem 3 estados do circuito, né? Aberto, fechado e em curto-circuito. O que é um curto-circuito mesmo? É o menor caminho pelo que o elétron corre. Dá pra ver isso. Mas tá certo. Um circuito fechado sem nada. que não apresenta resistência, tá escrito aqui. Isso, é um circuito fechado. Fechado é que o elétron sai da fonte de alimentação e volta para a fonte de alimentação, só que não tem resistência nenhuma. Se eu não tenho nada bloqueando os elétrons passar, vai passar um elétron, passa 2, passa 3, passa 4, passa 5, passa 6, que nem Rinodê. Vai um caminho que vai passar muitos elétrons, vai chamando um, vai chamando o outro, porque não tem ninguém impedindo, e quando passa muito elétron, bom, ou o fio não vai aguentar, o condutor, né, vai passar mais elétrons que deveria, mas antes disso eu deveria ter o fusível, romper e abrir o circuito, né, para interromper a passagem de elétrons. Porque eu sei se elétrons começar a passar e os elétrons tiver uma tranqueira, dificuldade na passagem, eles criam calor. Isso eu não quero, né? Por isso que tem carro pegando fogo, casa pegando fogo. Eu nunca vou querer isso, certo? Então, curto-circuito é um circuito fechado que não apresenta resistência. Show de bola. E depois a gente finalizou falando das fontes de alimentação, né? De notebook ali, falando quando é bivolt, tensão alternada, quantidade de corrente, tensão contínua. Beleza? Então tá, foi feita a revisão. Vamos para a parte que nos interessa. A gente falou depois sobre multímetro, né? A parte de tensão elétrica. Opa, fechei a coisa errada aqui. Tensão elétrica. Deixa eu só preparar a corrente. Tensão. Bora lá. Alguma dúvida até aqui? Eu fui bem rápido porque a gente já viu. A aula já está gravada, mas se tiver dúvidas, fiquem à vontade para perguntar. Apresentar. Não é uma guia, mas janela. Tensão elétrica também, vou passar bem rapidinho. Ó, apresentar tensão, cara. Por quê? Porque a gente já viu isso. Tem a gravação dessa aula também, para quem quiser lá. Aqui. Show de bola. A gente começou a falar sobre multímetros, né? Bom, tá aí para vocês. Multímetros. Então, multímetro é um aparelho que mede pelo menos tensão, corrente e resistência. Pelo menos isso ele tem que medir, né? Tem multímetros mais baratos, tem multímetros digitais, analógicos, um pouco mais caros, e o céu é o limite. Bom, eu sei que o meu multímetro, essa parte é o seletor, eu vou ter a parte que mede, opa, Lelê, tensão contínua, tensão alternada, resistência e corrente, e ali o símbolo, corrente contínua, né? Aí tem as entradas do ponto de prova, mas a gente quer falar sobre tensão. Então, para medir tensão é barbadinha, né? Para selecionar um multímetro.
ponta de prova preta vai no com de comum, a vermelha vai na entrada onde diz o símbolo de tensão. Aqui diz 10 amperes, então com certeza não é aqui, só pode ser aqui, onde diz o símbolo da unidade de tensão, o volt. Então ponta de prova vermelha aqui. Botei, show de bola. Agora, lá em cima do meu seletor, eu tenho tensão contínua e tensão, olha o símbolo ali, tensão alternada. Se eu quero medir uma tensão da bateria, eu ponho em tensão contínua ou tensão alternada? Eu não me lembro. Contínua. Contínua, perfeito. Show de bola. Na minha tensão contínua, eu tenho diversas escalas. 20, 200 volts, 600 volts. Minha bateria eu sei que é 12 volts. Se minha bateria é 12 volts, eu vou botar na escala de 20 volts. Exato. 20 volts, perfeito. Selecionei 20 volts, bom, é barbadinho agora. Põe a ponta de prova preta onde eu acho que eu tenho menos tensão, no polo negativo, por exemplo, e a ponta de prova vermelha onde eu acho que tenho mais tensão. E lá no meu display, no mostrador, vai ter que mostrar a diferença de potencial entre esses dois pontos, 12 volts. Certo? Professor, mas se eu colocar invertido, não tem problema nenhum. Ele só vai ter um símbolozinho negativo no início lá, ó. Menos 12 volts. O que ele diz? Ó, a diferença é 12 volts, mas tu botou os cabos de maneira ao contrário. Mas não tem problema nenhum. A diferença é a mesma, né? Show de bola. Renato, qual a tensão que vai aparecer no multímetro mesmo? Uma ponta de prova está aqui e a outra está aqui. Que no caso seria ali onde está aquela outra ponta ali. É um... Aqui é o polo caminho. negativo e aqui é o polo positivo. Ele diz que botou aqui, ó, depois do fusível, mas antes do interruptor, o circuito está aberto, e aqui está aqui no polo negativo. A princípio é para aparecer ainda 12 volts. Claro, perfeito, 12 volts. É exatamente, 12 volts. Show de bola. Professor, uma dúvida. Manda. Usando o multímetro, acho que nessa parte, no caso, vai ser o treinador vai fazer a parte. Se pegar o multímetro, dá para medir, para nós ver mais ou menos a vida útil da bateria, ou só vai mostrar a voltagem dela? Não, exato. A gente vai falar sobre bateria, não. O multímetro só me diz se ela está carregada ou está descarregada. Não como ela é, não a vida útil dela. Tipo, meia boca ele ia mostrar, tipo, a bateria tá meia baixa. Mas não dá para se basear. Não, eu tenho baterias ruins que pode estar 100% carregada. Ah, entendi. A função dele é medir a carga dela. Exato. Entendi. Só. Beleza. Beleza? Mas boa tua pergunta. Depois a gente fez outros testes, né? Para ver a tensão. Deixa eu escolher outro para me responder. Gabriel, o inocente. Qual a tensão que vai aparecer aí, Gabriel? O professor, aí no caso, ele tem que dar abaixo de 12 volts, porque a lâmpada já consumiu elétron. Exato. Mas abaixo 11 volts ou perto de zero? 11 volts daí. Não. 0 volts ali. Perfeito. Ó, teve o consentimento. Certo. Tem que dar, se for só uma lâmpada e meu circuito tá bom, né? Tem que dar próximo de 0 volts. 0 volts. Show de bola. Só se tivesse outra lâmpada ali, né? Aí teria que dividir. E se fosse em série, né, Gabriel? Se fosse em paralelo, não teria problema. Mas se fosse duas lâmpadas em série e eu tô medindo depois da primeira, aí sim. Vai ter um resquício ali. Isso eu vou mostrar para vocês e vou provar para vocês na prática que é verdade. Certo? Bora lá, então. Circuito paralelo, medir tensão. E depois a gente terminou falando sobre queda de tensão. Queda de tensão é a tensão consumida pela carga, né? Então, um circuito com uma carga só, eu sei que deve entrar 12 volts e sair 0. Então, eu tenho duas formas de medir queda de tensão. A primeira é indireta. Eu ponho meu multímetro para medir 12 volts
ponho o cabo preto lá no negativo da bateria e o meu positivo. Eu tenho que fazer 2 medições. O meu cabo vermelho eu vou botar antes da lâmpada, antes da carga, e anotar esse valor. Depois eu meço depois da carga e anoto esse valor. Pego os 2 valores e subtraio. Ó, medi antes, deu 12, medi depois e deu aproximadamente 0,01 volt. Quando eu faço subtração, diminuo, esse 11,99 é quanto a minha lâmpada consumiu, a queda de tensão da lâmpada, certo? Essa é a maneira indireta. E a maneira direta? Bom, eu pego meu cabo vermelho e ponho antes da carga e meu preto ponho depois da carga. Vai dar aproximadamente 12 volts também, né? Só que assim eu meço a queda de tensão de maneira direta. Por que eu tenho que saber queda de tensão? Porque se meu circuito tiver com algum problema, por um exemplo, uma oxidação, um mau contato, com certeza a queda de tensão em cima dessa lâmpada não vai ser 12 volts. Porque aqui vai se tornar um circuito em série, né? Como se fosse 2 cargas. Então vai ter uma queda de tensão aqui e uma queda de tensão na oxidação. Então, com certeza, este condutor, depois da lâmpada aqui, e antes da oxidação, com certeza não vai ter 0 volts. Vai ter uma tensão qualquer. Por exemplo, 9. Se tem um 9,5 aqui, com certeza eu tenho um problema de aterramento do carro. Por que eu preciso saber disso? Porque, por exemplo, uma lanterna fraquinha, vocês vão lá na lâmpada e medir o negativo da lâmpada. E se eu botei no negativo da bateria e no negativo da lâmpada, deveria dar 0. Se não deu 0 é porque a queda de tensão da lâmpada não está sendo 12 volts, por isso que minha lâmpada não está funcionando bem, e eu tenho um problema no meu circuito. Esse problema pode ser um mau contato, uma oxidação, e isso acontece muito, principalmente nas lanternas traseiras, fraquinhas, com problemas de oxidação, aquelas lanternas que entram água. Isso acontece direto. Como é que vocês matam a charada? Se a lâmpada não está funcionando forte, ó, média tensão antes dela tem que ter 12, depois dela tem que ser 0. Se não deu 0 aqui, é sinal que eu tenho algum problema no meu circuito. Aonde está o problema, não sei. Aí, bom, vou ter que seguir o fio, mas normalmente os problemas de oxidação e mau contato são onde tenho conectores, terminais. Normalmente aqui, ó. Um parafuso soltinho, um parafuso oxidado, certo? Mas como é que eu mato essa charada? Por queda de tensão. Eu me lembro que eu mostrei na última aula um videozinho do Marim Garagem que ele matou a charada, descobriu o problema de um Corsa que não pegava através de queda de tensão, né? Tinha um mau contato no meio do chicote do carro, no meio do circuito, lá embaixo do banco, não sei se vocês se lembram. E ele mediu a queda de tensão na bomba, o carro não pegava. Mediu a queda de tensão na bomba e não tinha 12 volts. Ele disse, bom, então eu tenho um problema no meio do caminho, um mau contato. Até que ele usou a câmera térmica dele, não sei se vocês recordam disso, mas tá lá. Bom, falei Sim, muito. De calor, né? Isso mesmo, porque eu sei que uma resistência, quando os elétrons passam, ela gera calor. Assim funciona a resistência do chuveiro de vocês, do fogão elétrico de vocês e assim por diante, né? Pode falar. Para medir ali a tensão do fio com o multímetro, tem que descascar ele ou dá para só botar em cima dele e ver se está passando energia ou não? Perfeito, muito boa pergunta. A verdade é o seguinte, a gente sempre coloca os terminais do meu multímetro em conectores, tipo, na lâmpada eu tenho soquete, tem um conector de soquete, eu ponho no conector. Eu nunca vou descascar fio. Descascar fio, se em algum momento pingar uma gota d'água ali, eu vou causar futuramente uma oxidação, então não quero isso. Então, aonde nós vamos medir? Sempre em pontos aonde a minha ponteira consiga encostar num terminal. Nunca descascar fio.
E outra pergunta, não existe o risco de choque? Não, a gente viu Usando que ali nessa ponta aí no conector ali, não. né? A tensão da bateria é muito pequena. A resistência do nosso corpo é muito alta. Não dá choque nenhum. Você pode botar a mão sem medo nenhum. No carro, o único lugar que vocês não podem botar a mão é no sistema de ignição da vela lá. Depois vocês vão ver isso. Fora isso, não tem nenhum outro lugar que vocês vão tomar choque. Não se Bota preocupe. na vela com o carro ligado. O coice é É. bonito. Exato. É a Fora, melhor coisa pra acordar. fora lá, e acorda mesmo, agora eu me lembrei. Eu tava mosqueando de manhã cedo e encostei num cabo que tava mal isolado e tomei. Meu, acorda mesmo. É só lá. Tirando lá, cabo de vela, sistema de ignição, carro ligado, não tem nenhum lugar que vocês vão tomar choque. Tá, mas se mede também cabo de vela com multímetro? Não. É que normalmente tu vai trabalhar, tipo, tem que medir a tensão de uma sonda lambda. Ou medir um sensor, tu vai medir com o multímetro e vai chegar perto do cabo de vela. E o teu corpo vai te dar choque no braço, entendeu? Tá, entendi. Então ali tem que Como se tomar fosse cuidado. uma fuga de corrente, alguma coisa assim. Exato. Entendi. Exatamente. Beleza. Fora dali, você não precisa ter medo. Beleza? Mas, professor, e tem um conector, isso acontece direto, tá? Tem um conector de um sensor e a ponteira do meu multímetro não consegue chegar lá no terminal. Bom, tem ferramentas, ou vocês podem pegar também alfinetes, agulha, para chegar lá perto do conector e nunca furar fio. Furar fio, isso não se faz mais. Antigamente se fazia e observou-se que, puxa, tirou o isolamento do fio, vai pegar umidade, no futuro vai oxidar. Botou um problema no carro, né? Show de bola. E agora, tá falhado. E agora, vamos falar mais lentamente. Agora vamos ver como é que nós medimos a corrente elétrica, né? A gente falou sobre tensão, vamos falar sobre corrente elétrica. E agora vai ser bem devagarinho, numa velocidade normal. Dúvidas? Perguntem, não hesite. Façam pergunta. Depois, quando voltar às aulas, nós vamos fazer isso com certeza na prática. Mas é bom que vocês entendam agora para a gente voltar e não voltar zerado, né? Não precisar voltar para a sala de aula, explicar como é que se mede de novo, né? Vamos chegar tentando praticar direto. Bora lá. Então, a aula de hoje é como é que a gente faz para medir corrente elétrica? A gente viu tensão. Tensão é barbadinha, né? Não tomo choque, posso inverter os terminais, não tem problema nenhum. Só tenho que botar na escala correta e botar as ponteiras do multímetro no lugar certo. Fora isso, não tem mais perigo nenhum. Corrente, corrente já o bicho pega. Corrente, a medição de corrente não aceita desaforo. Se vocês colocarem algo errado, botar na escala errada, por exemplo, o multímetro vai fazer um aviso para vocês. Ele faz assim, ó, tss, e nunca mais funciona. Ele queima um fusível dentro dele, ou queima a placa. Então, medição de corrente, ela é bem sensível, não podemos errar, porque isso faz com que queime o multímetro, estrague o multímetro. Essa sim. Para te ver se um técnico é bom ou não, tu pede um multímetro para ele. Se estiver funcionando a escala de corrente, tudo certo, o técnico é bom. Se o técnico for meia boca, não fez Senai, não estudou, vai estar queimada a parte de medição de corrente do multímetro. Isso é batata. Nas oficinas, 70% dos multímetros, a parte de medição de corrente, está estragada. Porque o cara se descuida. Às vezes é por falta de conhecimento, às vezes é porque está na correria. Deixa a ponteira do multímetro para medir tensão, botou no carrinho, na caixa de ferramenta, agora tem que medir corrente. Pega e põe direto. E queima. Falta de atenção, né? Mas vamos lá. Bora lá. Professor, pode fazer. Pergunta. mas daí queima todo o multímetro ou só na parte de corrente? Boa. Na verdade, Douglas, eu tenho um fusível para
para proteger a parte corrente. Então, a primeira coisa que queima é o fusível. Ele para de funcionar só a parte corrente. Mas o que eu vejo quando ele dá uma sobrecarga, ele acaba descalibrando o resto do multímetro. Para medir tensão já está estranho, para medir tensão da bateria, nunca dá 12 volts, dá 11,6, vai medir resistência. Parece que o multímetro perde calibração, Douglas. Mas quando faz algo errado, queima o fusível para medir corrente, certo? Ah, tá. Só isso, o resto tudo funciona, mas parece que o resto tudo descalibra, é isso que eu tenho sentimento. E isso a gente vai ver lá no laboratório. No laboratório, como nossos multímetros tem bastante que foram queimados, a parte corrente, a trocar o fusível, tu vai ver que, opa, não dá uns valores legais, eles ficam flutuando, o valor não para, altera, parece que perde calibração, certo? Mas nós vamos poder também queimar um para ouvir o barulhinho? Não, o barulhinho eu já fiz para você, fiz a sonoplastia aqui. Daí não tem graça, né? Daí não vale. O que a gente vai queimar lá, que é legal de ver, é fusível. Fusível, sim. E, Douglas, já que tu tá bem participativo, a pergunta é: esse circuito que tá aparecendo para ti aí, tem corrente elétrica ou não tem corrente elétrica? Não tem. Não tem, né? Perfeito. O circuito está aberto. Então, com certeza, não tem elétrons circulando no circuito, então não tenho corrente elétrica. E agora, Douglas, tem ou não tem? Agora tem. Agora tem, fechou. Então, a primeira coisa, para ter corrente elétrica, eu tenho que ter tensão, né? Eu tenho que empurrar elétrons. E meu circuito tem que estar fechado, tem que estar funcionando. Senão, não tem corrente elétrica. Outro indicativo que tenho corrente elétrica é que a minha carga está ligada. Então, se minha lâmpada está funcionando, com certeza eu tenho corrente elétrica. Se a minha lâmpada está desligada, com certeza eu não tenho corrente elétrica. Os elétrons estão parados, não estão fluindo na carga. Certo? Então, isso é um bom indicativo. Então, para verificar corrente elétrica, a primeira coisa é o seguinte: verificar a capacidade do meu multímetro. Por quê? Tem multímetros que medem correntes até 10 amperes, tem multímetros que medem até 20 e assim por diante. Então, a primeira coisa eu tenho que saber o quanto o meu multímetro pode medir, né? Primeira coisa. A segunda coisa, eu tenho que ter certeza que o circuito onde eu vou medir o meu multímetro vai conseguir medir. Por exemplo, se eu tenho um multímetro de 10 amperes, eu posso medir um circuito onde vai passar 30 amperes? Não, não posso. Porque com certeza eu vou queimar meu multímetro. Então, primeira coisa é saber a capacidade do multímetro. 10 amperes. Depois é saber se o meu circuito onde eu vou medir não vai passar de 10 amperes. Como é que eu vou saber, vou deixar a pergunta para vocês, deixar aberto, como é que eu vou saber se o circuito onde eu vou medir não vai passar de 10 amperes? Pode ter Vai ter uma ideia legenda na Na peça. carga. Ou fusível. Ó, vou dizer, eu ouvi todos e o Denilson foi o melhor. Bom, o fusível é uma grande sacada, né? Se o meu fusível for de 5 amperes, com certeza o meu multímetro de 10 vai poder medir aquele circuito, porque ali não vai passar mais de 5 amperes. Perfeito. Se o meu fusível for de 10 amperes, bom, esse é o limite. Eu posso medir esse circuito, porque o meu multímetro só vai medir até 10 amperes. Bom, e se o meu circuito tiver 30 amperes? Bom, esse multímetro não vou utilizar, vou ter que usar outra ferramenta, certo? Mas então, para uma boa base, é verificar o meu fusível do circuito. Isso a gente pode olhar fisicamente lá, ou olhar no diagrama elétrico, né? Você já sabe o diagrama elétrico, e lá o diagrama elétrico diz o fusível que protege o circuito. Se for até a capacidade do multímetro, beleza, consigo medir. Show de bola. E como é que mede, professor? Mede da seguinte forma.
Para medir com multímetro, observem, o meu multímetro vai ter que estar em série com o meu circuito. Em série, vocês já sabem o que é em série, porque a gente estudou série paralela, né? Vai ter que estar assim, então. Olha só. O meu elétron vai sair da bateria, vai ter que entrar no meu multímetro, o meu multímetro vai medir a quantidade de elétron, e depois o elétron vai sair pelo cabo preto e vai depois para o resto do circuito. O meu multímetro está em série no meu circuito, porque só tem um caminho, uma carga depende da outra, como se fosse uma lâmpada em série. É dessa forma que a CE, para quem não tem gato, faz medições para saber o quanto vocês estão gastando na casa de vocês de eletricidade. O relógio deveria estar em série com a casa de vocês, porque tudo que passar pela casa de vocês, de elétrons, vai passar pelo relógio, e ele vai medir para te cobrar no final. Isso para quem não tem gato, né? Mas para quem... e no carro também, o meu multímetro deve estar em série. Então, eu vou ter que, em algum momento, abrir o meu circuito, botar uma ponteira do multímetro numa ponta da abertura e depois a outra ponteira do multímetro na outra ponta. Beleza? A maneira mais fácil de abrir esse circuito... Alguém fazer uma pergunta? Não? A maneira mais fácil de abrir esse circuito é em um conector, por exemplo. Fala, Próprio Wagner. fusível também? Pode ser no próprio fusível. Perfeito, Cleber. Pode ser. Pode ser também. Fala, Wagner. Ô, professor, no caso ali, se o circuito estiver aberto, tá? E eu quiser isso aí para testar. No caso ali, a carga entra no multímetro e sai para o outro lado e a lâmpada vai acender no circuito aberto? Perfeito, boa pergunta. Aí que tá, vamos lá. A carga, a gente diz que a carga é o meu motor, minha lâmpada, tá? Mas o meu elétron, entendi a tua pergunta. O elétron vai entrar no meu multímetro, vai fazer a medição e ele continua assim e vai para minha carga, e a minha carga, meu motor, minha lâmpada acendem e meu elétron continua até voltar para a bateria. Sim, ele só passa pelo meu multímetro. Ok, valeu, obrigado. Mas o resto do circuito funciona, tudo tem que funcionar. Fala, Gabriel. Ô, professor, minha dúvida ali embaixo no multímetro, onde tem a ponteira vermelha e preta, no caso ali, tu trocou de posição, né? Ele foi para 10 amperes ali. Isso, agora a gente vai chegar lá, mas perfeito, isso, tem que trocar a posição, tem que, onde diz corrente, exato, a gente vai ver ali mais pra frente. Mas isso mesmo. Peraí que o Douglas levantou a mão, só deixa o Douglas aqui, peraí. Fala, Douglas. E como é que eu faço para medir no conector do vidro elétrico? Tu é o cara do vidro elétrico, né? Eu tiro ali o cabinho, daí aparece várias bolinhas, vários buraquinhos. Eu boto o ponteiro do multímetro ali e onde que eu ligo? Isso, o certo, Douglas, era para botar uma naqueles terminais e a outra no interruptor. Mas quando eu tiro o interruptor do vidro, tenho vários pontos. Então, o que a gente faz quando meu conector tem vários terminais? Eu tiro só o terminal, eu tiro do conector o terminal que me interessa. Aí, uma ponteira vai no terminal que eu soltei do conector e a outra ponteira vai lá no terminal do meu interruptor do vidro. Botei em série o meu multímetro. E o resto dos fios estão conectados no meu interruptor. Eu só tiro o terminal do conector. Abro o circuito ali. O que eu vou querer ver. Exato. Fala, Renato. Agora sim, Renato. Não, era só para a questão do Wagner ali. Se for medir, no caso que nem ele comentou, tu bota uma ponta do multímetro num lado e no outro vai acender a lâmpada que passou com a corrente, correto? Perfeito, tá corrente, certo. Ela entra no nosso corpo ou vai só do fio pro outro? É só por um fio, nada vai passar pelo nosso corpo. Porque a primeira coisa... Tu tá preocupado com isso, né, cara? Não, porque a gente é meio de condutor, né? Tá ali. Sim. Mas o nosso corpo tem muita resistência, ele conduz muito mal. E só conduz com tensões muito altas. Mas mesmo assim,
uma premissa, eu acho que até me esqueci de falar para vocês, é que a gente sempre vai encostar na parte isolada, a gente nunca vai encostar na parte metálica, na ponteira do multímetro. Nossas mãos vão estar na parte vermelha e preta. E aí na não se base ali, preocupa. né? Exato. Mas mesmo assim, encostei no terminal, lá na pontinha, não tem problema, a tensão é muito baixa. Entendi. Nosso corpo conduz muito mal. Beleza. Pra turma A, sabe, o corpo conduz mal, melhor é a língua, né? Pra quem viu essa aula, mas mesmo assim é bem mal. A língua conduz, mas bem mal. Eles foram testar na língua para ver se está funcionando a pontinha. Exato, vê o que eu passo, né? Deveria ter gravado aqui lá. Fala, Pedrão. Professor, e eu posso medir com um circuito fechado, no caso, botando as agulhas, aquelas no conector? Não, tenho que abrir o circuito. Porque, Pedro, se tivesse fechado aqui, o elétron ia seguir e ia para o motor direto. Não ia ter porque o elétron querer entrar no meu multímetro. Bom, tem que dar uma volta completa. Ele ia ir passar direto. Assim, E se passou direto, meu multímetro não conseguiu medir. Entendi. Mas boa pergunta. Certo? Aí tem que cortar o fio daí. Aí que tá. A gente nunca corta o fio, porque quando corta, vai ter que emendar, é um possível mau contato. A gente sempre vai abrir um conector do fio. Os fios no carro não é um fio inteiro que sai da bateria até a lanterna. Ele tem diversos conectores no meio. É o chicote embaixo do capô, ali do cofre do motor, chicote do painel, chicote embaixo dos bancos. Eles são separados por conectores. E a gente vai sempre procurar um conector. Se a gente não achar um conector, a gente vai fazer que nem o Kleber falou. Vamos tirar, por exemplo, o fusível. Tirei o fusível. Abri o circuito, né, Maurício? Se eu tirar o fusível. Sim. Aí tu põe uma ponteira aqui, antes do fusível, que tá sem, né? E a outra depois. Matei a charada. Isso pode ser no fusível, pode ser no interruptor. Tira o interruptor, põe que nem o Douglas, que é medir a corrente do vidro elétrico. Tira o interruptor, põe uma ponteira antes do interruptor, o interruptor não vai ter mais, e a ponteira depois do interruptor. Tirei o interruptor, abri o circuito. Botei antes e depois. Matei a charada. Sim. Certo? E mas se for usar o alicate amperímetro aquele, mais forte? Aí não precisa mais nada disso. Esse aí a gente vai falar dele. Aí isso é uma mão na roda. Isso aí foi Deus que inventou. Tem coisas que Deus que inventa para nós. Isso aí foi Deus que inventou para nós. Facilitou muito. Fala, Pedrão. Mas vamos falar, Ricardo. Outra pergunta. Tá. O circuito aberto e tem... a gente às vezes não tem a ferramenta aquela para abrir o conector ali, né, e puxar o fio para trás. Tirar o terminal, sim. Isso, para tirar o terminalzinho ali. Interessante seria então usar a agulha também no conector e conectar outra ponta no circuito, onde tu quer. Mas aí em que momento que tu abriu? Oi? Eu não vi tu abrindo. Tu desconectou tudo? Sim, desconecta tudo, porém tu vai colocar a agulha e tu... Entendeu? Daí tu conseguiu medir, né? Pode ser. Ou se o multímetro alcançar também, né? Se for um conector com fio, desconectou, não tira o terminal, né? Deixa no conector ele. Sim. Só põe as ponteiras do multímetro ligado diretamente no terminal e onde tu abriu, né? Pode ser sim. Tá bom. Pode ser. Certo? Mas vamos lá. Então, é assim que a gente mede corrente elétrica. A gente vai falar. Quando a gente abre o circuito, a ponteira vermelha deve estar na parte que fica mais próxima da bateria. Como assim, professor? Olha só, vou voltar ali. Abri o circuito aqui, ok? Por exemplo, tem um conector aqui, abri o circuito. A ponta vermelha vai onde está mais próximo da bateria. Essa ponteira aqui está mais longe, né? Na abertura do circuito. Aqui é a extremidade do circuito que está mais próximo da bateria. É aqui que eu ponho a ponteira vermelha. Professor, mas se eu inverter, não tem problema também, cara. Vai só aparecer um sinalzinho de menos antes da corrente medida, tá? Mas de praxe, qual é o correto? Abre o circuito. Tenho duas extremidades do fio, né? Essa e essa. Aonde vai a ponteira vermelha?
na extremidade que for o mais próximo do positivo da bateria. Então seria essa. Se inverter, não tem problema, só vai aparecer o sinal negativo, certo? Vamos ao procedimento, que é isso que nos interessa, é isso que a gente vai usar na prática, né? E a gente fala dos outros cuidados. E esse procedimento, vocês anotem, vai estar gravado isso, não quiser anotar agora, mas vocês têm que saber. Se não souber, a gente com certeza vai queimar multímetro na prática. E se for na prática, não tem problema, mas o problema é fazer isso em carro de cliente, né? Multímetro, a gente viu, é a nossa ferramenta mais utilizada na parte elétrica. Bora lá, então, procedimento. Dá um minutinho que eu vou pegar meu coisa ali. Pegue e espero, não tem problema. Eu tinha separado um cabo aqui, mas não achei, mano. Onde é que eu botei isso? Bora lá. Procedimento para medir a corrente. Alguém? Não? Primeira coisa, eu tenho que desligar meu circuito, né? Porque eu vou abrir meu circuito em algum momento, então eu já desligo ele. Então, se eu quero medir a corrente de uma lâmpada, eu desligo o interruptor da lâmpada, a primeira coisa, né? Fala, Zé, ó. Manda ver. Ô, senhor, no caso aí, desligar o circuito, seria, no caso, que tirar um cabo da bateria? Não. Se minha lâmpada quer medir a corrente do farol, eu desligo o farol lá no interruptor do farol, desligo ele. Se tiver um comando, um interruptor, botão, eu desligo ele. Sim. Entendi, só isso. Entendi. Nada demais. Eu estava copiando antes ali. Aqui. Para medir o fluxo de corrente. Para medir o fluxo de corrente, siga o seguinte procedimento. Primeira coisa é desligar o circuito. Aonde, professor? No botão que tiver o circuito. Então, se for do farol, desliga o botão. Se for a luz interna, desliga no botão a luz interna. E assim por diante. Se for, eu quero medir a corrente da bomba de combustível, desligo a chave para a bomba não funcionar. E assim por diante. Certo? Depois, eu posiciono minha chave seletora, eu ponho na maior escala do meu multímetro. Eu tenho diversas escalas ali. Normalmente, é 10 amperes. Aqui a gente vai trabalhar, os nossos multímetros trabalham até 10 amperes. Então eu ponho na maior escala possível. Pego a chave seletora, eu vou mostrar a imagem, não se preocupe. Chave seletora e ponho na escala de 10 amperes. Vou mostrar para vocês, não se preocupe. Depois, ponta de prova vermelha do meu multímetro, eu coloco lá na entrada da ponta de prova, onde diz 10 amperes. Ó, Gabriel, sua pergunta. Então, eu pego a ponteira do multímetro vermelha e ponho lá no buraquinho, lá na entrada da ponta de prova, onde diz 10 amperes. E a ponta de prova preta eu ponho aonde? No comum, sempre. Então, peguei Manda. O comum não seria o aterramento? Uma dúvida. Depende. Em eletricidade residencial, sim, seria um aterramento ou neutro. No carro, no caso, a gente diz que é o negativo, mas sim, pode ser considerado o aterramento. Porque se for transformar para automotivo, o aterramento na automotiva é o negativo, né? Lataria. Sim, pode ser. Não tem problema nenhum. Ele tem um símbolo, não me falha a memória, tem até o símbolo de terra ali. Então, bora lá. Peguei o multímetro, botei na maior escala, normalmente é 10 amperes, põe a ponta de prova vermelha onde diz que ele vai medir 10 amperes, lá o furinho de 10 amperes, a preta no com de comum, o aterramento no negativo, certo? Abro o meu circuito. Como eu vou abrir o circuito? Nunca vou cortar fio, tá? Não se corta fio. Eu vou abrir meu circuito onde tiver um conector, ou eu tiro um componente, como o fusível, tiro o meu interruptor. Posso tirar minha lâmpada? Abrir o circuito tirando a lâmpada? Pergunto para vocês pensar. Posso? Vou tirar minha lâmpada. Pode. Acho que pode. Maurício, abrindo.
Sim, daí tá aberto, daí ele não fecha o circuito. Pois é. Se tu já vai abrir o circuito, por que desligar a lâmpada? É que depende da lâmpada, né? A lâmpada tem o aterramento nela, no corpo dela, né? A resposta, então, é não. Mas por que não? A resposta é: quando eu tiro a lâmpada, a minha carga, aonde é que está a resistência do meu circuito? Na lâmpada. A lâmpada. Se eu tiro a lâmpada e da carga, se eu tiro a lâmpada da carga e coloco meu multímetro no lugar, eu fecho um curto-circuito. Um circuito fechado sem nenhuma resistência. Ué, por quê? Porque a única resistência do circuito tá dentro da lâmpada da minha carga, do meu motor. A única resistência do meu circuito... consome, né? Mas tem que pensar em resistência. O que é resistência? É a dificuldade da passagem de elétrons, ok? Se eu tiro a minha lâmpada, que é onde tem a minha resistência, e põe meu multímetro, eu tirei a resistência do meu circuito. É um circuito fechado, sem nenhuma resistência. Isso é um curto-circuito. Não? Tá, então, mais ou menos? Como eu faria essa medição, então? Eu posso desligar, abrir o circuito em qualquer parte, menos tirando a minha lâmpada. Por quê? A minha lâmpada é a única resistência dos meus circuitos. Tá, entendi. E essa que o Pedro falou, que a lâmpada tem terra na lâmpada, vou voltar aqui. Pelo que eu entendi, o terra na lâmpada do Pedro... não tem nesse slide aqui. É dizendo que a lâmpada recebe o negativo. Mas sim, mas isso... Lâmpada, motor... É um negativo. O terra é o próprio negativo. E a gente sabe que a lâmpada tem que ter um negativo ali, né? Que vai para o terra, que volta para a bateria. Quando chegar no circuito eu mostro de novo ali. Mas não é essa a explicação. A explicação é que eu não posso tirar a minha lâmpada, porque minha lâmpada é o único ponto de resistência do meu circuito. Se eu tirar ela e botar o meu multímetro, eu tenho um circuito fechado sem resistência. E um circuito fechado sem resistência é um curto-circuito. É a mesma coisa que eu pegar um fio e encostar nos dois polos da bateria. Perfeito, Valmir. Exatamente isso. Não tem ninguém diminuindo os elétrons. Tá um toque de caixa. Fechei um curto. Fala, Renato. Só uma dúvida. E mesmo com o circuito desligado ali, ele continua passando energia? Não, o circuito desligado... Não. Tá. Tirei a lâmpada, botei o multímetro, não passou corrente, mas em algum momento a gente vai ligar o meu circuito, aí sim vai dar o curto. Mas boa, tá? Não, vai ter com ele desligado, não. Vai ter que ligar. Em algum momento a gente vai ver do procedimento que a gente vai ligar. E quando ligar, vai fechar o curto. Entendi. Agora ainda não, entendi. Né? Pedro, fala, Pedro. Não, professor, eu tô com a mão levantada que foi sem querer. Não foi nada. Seja por isso. Ô, professor, mas eu acho que ali, no caso, para medir corrente, a gente precisa, no caso, do consumidor, né? Sim. Porque a gente quer medir, Gabriel, a corrente, quem vai dizer o quanto de corrente o circuito vai passar, depende do consumidor que tiver lá. Se eu tirei ele, eu não tenho que estar medindo nada, né? Sim. Perfeito, é isso mesmo. Professora, a medição... essa dúvida. Manda. Para medir, vai ter que deixar ligado, né? O que deixa ligado? Para medir a corrente, quando está desligado o circuito lá, entendeu? Isso, mas depois a gente vai ligar. Vai ligar para ver se tem corrente. A gente vai ligar, exato. A gente só está preparando o caminho. Entendi. Certo? Mas o Gabriel matou a charada. Eu quero medir corrente para ver como é que está o meu consumidor. Se eu tirei do circuito, não tem porque eu medir corrente. Eu meço corrente para ver se o meu motor está girando livremente, se não tem nada agarrando ele. Eu vou adiantar algo para vocês, talvez vocês não entendam ainda, mas em algum momento vocês vão entender. No meu motor, principalmente o motor do eletroventilador, a famosa ventoinha, quando o rolamento está ruim, quando ela está girando pesada, ela precisa de mais elétrons, ela aumenta a corrente. Então, para saber se ela está girando livremente, se eu medir corrente dela, eu consigo saber se ela está girando livre. Certo? Mas deixa isso, vocês vão entender. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não tem problema. Quis dizer que o meu motor elétrico,
pode ser qualquer motor elétrico. Se ele está girando livre, ele vai medir uma corrente baixa. Se tem o rolamento ruim, não tem lubrificação, tem muita folha, motor da ventilação interna tem muitos problemas, muita folha, muita sujeira, para ele girar, tem muita coisa impedindo, falta de lubrificação, rolamento, sujeira. Quando algo impede o motor de girar, ele aumenta o consumo dele de corrente, ele precisa de mais elétrons. Então, se eu medir a corrente, eu consigo dizer se aquele motor está bom ou está ruim. Fale, Pedro. Legal. Tá, mas para mim, no caso, medir a corrente, digamos assim, do eletroventilador, ele teria que estar com o interruptor térmico ligado, né? Sim, ou eu aciono ele por... Hoje não tem mais interruptor, né? Hoje eu pego e aciono pela própria scanner por injeção, né? Testo o atuador e mando. Ah, mas não tem, faço um jump lá no relé. Bom, tem diversas formas. Fala, Kleber. Como eu saberia qual é a corrente certa? Certo, a corrente certa normalmente é em torno de 30% a 15% menor que a do fusível. Se está a corrente muito próxima ao valor do fusível, 10 amperes, e eu fui medir 10 amperes, com certeza está pesado, ele já tem um problema. Ele vai ser menor que 10 amperes. O quanto? Aproximadamente 30% a menos. Então, se for medir e deveria passar 10, tem que passar 6, 7 amperes. Se está passando 9, 10, não, ó, o motor está pesado. Em algum momento ele vai pesar tanto de queimar o fusível ou aquecer e dar um problema no motor, né? Aí sim, consigo ter um parâmetro de vida útil, assim, por exemplo. Bom, então vamos ele só aumentaria a corrente se tivesse algum problema. Exato. Isso, Pedro, é um bom diagnóstico. O meu fusível do eletroventilador, a famosa ventoinha, está queimando. Eu ponho 20 amperes, ele queima. Ponho 20 amperes, queima. Uma batata, Pedro. Se tu for girar lá o motor com a mão, ele não vai estar girando livre, vai estar pesado. Certo, com certeza. Por quê? Toda vez que motores tem algo impedindo ele de girar, eles precisam de mais corrente, precisam de mais força, mais elétrons. Mas vamos lá, não queria me aprofundar nisso. Mas a gente vai ver isso. Então, abri o meu circuito em um conector, fusível, posso tirar até o interruptor, né? Mas nunca minha carga. Nunca minha carga. Tá? Conecto a ponta de prova vermelha no lado da conexão mais próximo do positivo da bateria. Isso nós já havíamos falado. Nada de novidade. A ponta de prova preta na outra extremidade que eu abri, né? Quando eu abro, eu faço assim. Um lado está mais próximo da bateria, do positivo. Põe o vermelho mais próximo do positivo da bateria e o preto no outro lado. Professor, mas eu não observei e inverti. Não tem problema, só vai aparecer o sinal negativo. É aí dizendo, né? Caso as pontas de prova estejam invertidas, vai ter um sinalzinho menos, que nem de tensão lá, né? Sinalzinho menos. Dá um tempinho aí para vocês copiarem e eu vou tentar achar só o meu cabo do telefone. Peraí. Fechou. Sabe que a gente está sempre estudando, né? E agora eu vi videoaula. O cara dando dica de videoaula. Ele diz, não, te loga como aluno no telefone e deixa o telefone tu vendo o que os alunos estão vendo. E aí tu vê se... Fica olhando pro telefone para ver se tu apresentou o que tu quer apresentar, se não trancou e assim por diante. Então eu estou acompanhando com o meu telefone como se fosse aluno, vendo o que vocês estão vendo. Facilita bastante. Bom, bora lá. Então, conectei a ponta de prova. Agora sim, olha só, Renato. Liguei o meu circuito, porque eu preciso ligar o meu circuito para ter fluxo de corrente, né?
No momento que eu liguei meu circuito, elétrons vão passar, e aí eu vou dizer a quantidade de elétrons que estão passando, a corrente que está passando, o fluxo de elétrons, né? Tá, o professor, no caso a gente desliga, depois que a gente conectar ali a ponta vermelha e a ponta preta, a gente liga ele de novo. Tem que ligar o circuito, porque eu tenho que fechar ele para... Aí nisso, minha lâmpada vai ligar e eu vou conseguir ver o quanto de corrente está passando por aquela lâmpada, né? Sim. Entendi. Isso, no caso, é um exemplo se for medir uma lâmpada. Lâmpada, motor também. Motor elétrico, Mas aí, né? no caso, aí como é que nós ia medir se estamos entre uma pessoa só? Normalmente, quando tu põe essas ponteiras, elas ficam paradinhas ali. A gente vai vamos exercitar isso. Aí vai lá e liga a chave lá e depois volta de novo para terminar o serviço. Para medir, exato. Beleza. Normalmente sim. Tem acessórios para multímetro, não só a ponteira, um cabinho como se fosse um jacarezinho, então tu põe um alfinete, depois põe o jacarezinho para prender e não precisar ficar segurando ali, né? A gente vai ver esses acessórios também. Show de bola? Então, na prática, vai ser assim, olha só. Eu tava copiando. Ah, perdão, me desculpa, não tem problema. A gente volta. Professor. Manda. E como eu faço para medir a lâmpada interna de um carro? Aquela que fica em cima, no teto ali. Sim, a corrente dela? Sim. A corrente dela, olha, eu acharia o circuito dela. Normalmente o fusível, ele alimenta mais de uma coisa. Então, eu botaria no fusível e verificaria no diagrama elétrico o que mais alimenta. Ó, alimenta o fusível, alimenta a luz interna e rádio. Então, eu desligo o rádio, coloco o multímetro no fusível e ligo a lâmpada. Aí eu tenho certeza que estou medindo só a lâmpada. Ó, não consigo fazer isso, não tem diagrama elétrico. Bom, aí eu tiraria lá a lâmpada, o plafoniere ali, luz interna, e tiraria o terminal do conector. Um fiozinho que nem a gente fazer para vidro elétrico, né? Põe meu multímetro em série e ligo a lâmpada. Aqui foi. Show? A gente vai fazer muito isso para medir, Douglas, para medir o quanto o carro está consumindo desligado. Porque tem carros desligados que consomem muito, ao ponto de no outro dia não conseguir ligar, porque a bateria está descarregada. Tem carros que consomem pouco, e a gente tem que medir o quanto o carro está consumindo desligado. Isso é um valor de corrente bem baixinha, e nós temos que medir e saber fazer isso para dizer se o carro, essa bateria vai durar ou não. Porque acontece direto, o cara esquecendo lâmpada interna ligada, porta-luva aberto, essas coisinhas. Então a gente tem que saber medir. Como a gente vai medir se ele não está desligado? Desculpa, Rafael. Como a gente vai medir se o carro está desligado? Como é que a gente vai saber? Exato. A gente vai medir diretamente botando em série lá com a bateria. E o carro nunca está 100% desligado. Ele tem que alimentar memória de rádio, de central de injeção, computador de bordo, relógio, rastreador, alarme. Então ele nunca vai estar 100% desligado. Alguma coisa vai estar passando de corrente. E a gente vai medir aonde? Lá na minha fonte de alimentação, lá na minha bateria. Quando sai da bateria, eu já ponho o meu multímetro em série lá na saída da bateria. Então, tudo que sair pro meu carro vai ter que sair, vai passar pelo multímetro. Ah, entendi. Beleza. Bom, na prática lá, como é que vai ser? Aí deveria marcar 12 volts. Desculpa, Renato, não ouvi. Aí tudo que sai da bateria tem que marcar 12 volts. Não, é corrente. Qual é a unidade de corrente? 10 amperes. Amperes, é amperes. Então vai ter que marcar uma quantidade em amperes. Ah, tá. Show. 12 volts é tensão. Aí não mistura. Então bora lá. Sim. Ponta de prova preta no com de comum, mas olha só desculpa, eu não peguei o nome de quem perguntou, mas aqui é o símbolozinho de terra. Pode ser chamado de terra, não tem problema. Ponta de prova preta no comum. E a vermelha? Bom, se eu quero medir 10 amperes, até 10 amperes, eu tenho que botar aqui, ó.
Se eu quero medir em miliamperes, aí eu ponho aqui. Qual é a diferença? Um mede capacidades maiores que a outra. A gente já vai comentar sobre isso. Mas, bom, esse M na frente, vocês já viram, estão vendo milímetro. MM, né? É um metro dividido por 1000, né? Estão vendo isso, né? Então, miliampere é um ampere dividido por 1000. É uma corrente bem baixinha. Mas como a gente quer medir correntes altas, por enquanto, a gente vai botar então a ponta de prova vermelha aqui, ó, em 10 amperes. Certo? Esse multímetro, ele diz aqui que mede 10 amperes de máximo. Vou tirar as setas. 10 amperes de máximo. Mas ele diz, ó, se tu for medir 10 amperes, a corrente máxima dele, ó, só mede por 10 segundos. Porque isso faz esquentar o multímetro. Chega muito perto do máximo dele, da capacidade dele. Então, ó, se tu for medir e deu 10 amperes, ó, só meça por 10 segundos. E depois de medir os 10 segundos, deixe descansando, ó, a cada 15 minutos, deixe o multímetro descansando por 15 minutos. Porque isso faz com que esquente o multímetro. Fala, Jadel. Jader. Ô, professor, no caso, existe multímetro com mais de 10 amperes? Tem. O multímetro, normalmente, um bom, mede até 20. Eu nunca vi multímetros de 30. Aí já vai cair em outra situação que a gente vai falar, garra perimétrica. Então, multímetros 10, no máximo 20. Não passa disso. Tá, Ou dificilmente passa isso. Se a gente senhor for medir algo... Desculpa, pode falar. O senhor acha melhor, então, se for comprar um multímetro, comprar ele maior que 10 amperes? Não, Jader, a gente não mede tanta corrente na parte automotiva. E quando a gente mede ou é abaixo de 10 amperes, ou é muito, muito superior que 10 amperes. O multímetro de 20 não justifica o preço. O legal é ter um multímetro de 10 amperes e uma garra amperimétrica. E essa sim, mede correntes altíssimas. Ter os dois, aí mata a charada. Se tu vai comprar um de 20, bom, se tu for medir uma corrente de 30 amperes, teu multímetro não pegou igual. Então tem que ter um alicate amperimétrico, que a gente vai ver, a gente já falou a respeito, mas a gente vai ver, e um multímetro de 10, já mata a charada. Certo? Ponta de prova preta no comum. Vermelha, se eu quero medir 10 amperes, vermelha no 10 amperes. Bom, e o meu seletor eu ponho aonde? Tá aqui, ó. Onde diz 10 amperes, tem até em azulzinho. Deixa eu voltar. Aqui eu com zoom, tinha que ser uma sem zoom. Opa, aqui eu consigo matar a charada. Então tá aqui minha escala onde eu meço corrente, é o amperímetro, e ele mede corrente. Corrente, que símbolo é aquele mesmo? Corrente? Olha o símbolo embaixo lá. Contínua, perfeito. Então esse, Osiel, eu não posso usar para medir corrente da minha casa ali. Só para baterias, pilhas. Então ele tem diversas escalas. 200 mili, essa escala mede 20 mili ou 10 amperes. Vai depender aonde tu botou a tua ponteira. E depois abaixo, 200 micro. Dificilmente a gente utiliza as outras, tá? Na parte automotiva a gente usa 10 amperes ou no mínimo 200 mili. Só essas duas, tá? Abaixo disso é mais eletrônica, a corrente é muito, muito baixinha. Tá? Vamos voltar lá. Então, botei minhas ponteiras de prova. E a escala onde eu coloco, se eu estou medindo 10 amperes, ponho onde diz 10 amperes. Quer fazer uma pergunta? Me interrompi? Não? Bora seguir. Show de bola. Bom, qual é o próximo procedimento? Desligo o meu circuito. Como, professor? Abrindo o interruptor, deixando o circuito aberto, né? Abri o interruptor aqui. O outro procedimento qual era mesmo? Ligar de novo? Não, antes, né? Colocar a ponteira no positivo mais próximo. Isso. Aí o próximo era abrir o circuito, né? Isso, e abrir o circuito. Tá aqui, ó. Esse é um símbolo de conector, então abrir o conector, tem um fio esse conector.
Aí sim, ponteira de prova vermelha, quando eu abro eu tenho duas extremidades. Ponteira de prova vermelha eu ponho mais próximo da bateria, então ponho aqui, e a ponteira de prova preta aqui. Depois, aí sim, por enquanto o interruptor está aberto, então não tem fluxo de elétron, está marcando 0. Agora eu tenho que ligar o meu interruptor. Quando eu ligo o interruptor, o elétron sai, passa pelo fusível, passa pelo interruptor, não consegue passar por aqui que está aberto, ele vai ter que entrar no meu multímetro, passa pelo meu multímetro mede a quantidade de corrente, sai esse elétron, vem para a ponteira preta e continua no meu circuito. Passa pela lâmpada, vem para o aterramento, e volta para a minha bateria. Meu circuito está funcionando, agora eu digo que meu circuito está fechado, meu multímetro está em série e está medindo a corrente que está passando. Matei a charada, estou medindo a corrente. Dúvidas? Agora sim, dúvidas. Gabriel, alguma dúvida? Ô, professor, naquele exemplo que o senhor deu ali de medir a fuga, no caso da bateria no carro, teria que ser com alicate amperímetro daí, né? Não com esse normal. Não, eu meço com o normal, Gabriel, porque a fuga de corrente, que a gente diz, é uma corrente bem baixinha. Dependendo da fuga de corrente, ela deveria ser 30 miliamperes. É 0,03 amperes. É bem baixinha. Eu não posso ter uma fuga grande, senão minha bateria descarrega de um dia para o outro, né? Mas eu já tive casos já de eu carregar a bateria do carro e teve fuga e no outro dia eu fui ligar, não tinha mais. Então ela perdeu carga numa noite. E quanto era a fuga? Eu não te lembro. Pois é, aí eu não tinha nem conhecimento para medir, entendeu? Tá. Uma fuga de uma lâmpada, por exemplo, do porta-mala ligada, uma lâmpada de 5 watts ligada, assim, é aproximadamente 200 miliamperes. É 0,2 ampere. Para chegar até 10 amperes, tem que ligar 2 lâmpadas do farol, tem que deixar o farol aceso, aí sim. Mas aí tu enxerga, né? Então, para consumir 10 amperes, para ultrapassar, tem que ser 2 lâmpadas muito potentes, 2 faroletes, 2 luzes altas ligadas. Porta-luva, luz interna, consome muito pouquinho, 200 mili, algo assim. E qual seria a leitura ali do multímetro, professor? Perfeito. Kleber, seria 1,03 amperes ou 1,030 amperes. Fala, Felipe. Essa questão de fuga de corrente, eu acabei pegando um tempo atrás, gastando 1 mês atrás, 2 meses atrás, um fit na oficina lá. Ele tava dando quase 500 mA de fuga. 500 mA, 0,5 amperes. Não, isso, meio ampere de fuga. Meio ampere. Meio ampere. E era bastante a fuga, né? Era bastante fuga, era só alternador em curto. Cara, alternador, é difícil assim. Desmontamos todo o carro, a gente tirou as caixas fusíveis e não parava a fuga. Até eu desligar o positivo do alternador. Bom, isso eu vou dizer, eu nunca tinha pego, eu já ouvi histórias, mas eu nunca peguei, assim, problemas de alternador. Normalmente é rastreador, alarme que põe, sabe? Ih, cara, fiquei 2 dias em volta do carro, picando o carro. Tu vê. Mas, Gabriel, viu, é uma fuga muito grande e foi de 0,5. 0,5 com certeza, se deixasse de um dia pro outro ia ficar sem bateria. E isso é meio ampere, não chega a 1 ampere, e já é uma fuga enorme. Se eu não me engano, professor, segundo o eletricista na época falou, era um cabo que estava dando fuga na lataria. Pode ser. Eu vou dizer, isso é difícil acontecer, porque normalmente quando encosta na bateria e dá uma fuga, fechou o curto, aí queima fusível, né? Mas nada é impossível. Um cabo encostando muito mal na bateria, ao ponto de dar uma resistência e não fechar um curto, porque tem uma resistência, pode. Não é impossível. E se a bateria já for muito antiga assim, pode ocorrer isso também? De ficar sem bateria? Aí tu bota a carregar, no outro dia tu vai levantar o aterrante e não pega. Sim. Aí a gente acha que é uma fuga de algum componente, não é.
Isso mesmo. Pode ser também. Pode ser o mesmo sintoma. Toda vez que a gente for trocar uma bateria, a gente sempre vê fuga de corrente e vê se o sistema de carga está funcionando, porque tudo vai dar o mesmo sintoma. Uma bateria ruim, uma fuga alta, os dois no outro dia de manhã, quando for ligar, fazem nhó. Só no bater o rank ali já era. Já é. Até aqui, alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Vamos falar do alicate amperimétrico, então, se ninguém tem dúvidas. Bom, deixa eu terminar. Olha só, a gente falou em ampere, mas teve um momento ali que a gente viu a escala de miliampere. Miliampere é um ampere dividido por 1000. Isso vocês olham em milímetro. O milímetro, que você sabe o que é agora, é um metro, M de metro, e um Mzinho minúsculo na frente, dizendo que o metro é dividido por 1000. Eu também tenho miliampere. Tenho também. Aqui a escala, se vocês olharem, essa escala mede até 200 miliampere. Então, um ampere dividido por 1000, ele mede até 200 miliampere. O que é 200 miliampere? É 0,2 amperes. Vocês já estão craque nessas conversões? Desculpa perguntar isso para vocês. Transformar de metro para quilômetro para milímetro? Como é que vocês estão nisso aí? Trocar uma ideia. Tá indo, mais ou menos. Mais ou menos. Tá lendo um pouco. Peraí, um de cada vez. Deu conflito. Fala, Jader. Não é 0,02 ampere? Vamos tentar desenhar isso. Eu estou tentando puxar um quadro aqui para facilitar. Aqui, falando no ar assim é bucha. Compartilhar com uma pessoa. Ali que a gente pegou com o dosol, a gente está lendo o paquímetro e o micrômetro. Show de bola. Essa parte aí tá... Show de bola. E micrômetro vem daí, né? De micro. De divisão. Vamos ver se vai agora. Tá pedindo. Zé ordinário. Bom. Tá pedindo autorização, diz que não tem autorização, mas eu ter uma tela aqui para vocês. Vou parar. Uma janela. Fecha o microfone aí, gurizada. É o José lá. É aí que eu vou fechou já. Bora lá. Então, o que tem nessa tela? Essa tela tem os multiplicadores. Bom, para vocês, o que vocês têm? A unidade principal. Essa unidade principal pode ser qualquer unidade principal. O metro, o ampere, o volt, ou se for para a internet, o giga, ou giga não, o byte, por um exemplo. Se eu quero pegar a unidade principal, por exemplo, o ampere, e transformar para miliampere, vim para cá, ele diz que o miliampere é a divisão, o miliampere é a divisão por 1000 do ampere. Então, eu pego o ampere e divido por 1000 e vai dar em miliampere. Como assim, professor? Não estou entendendo nada. Por um exemplo, lá, ele dizia que a escala que ele conseguiria medir é de 200 miliampere, né? A escala do multímetro lá, né? Sim, não, talvez, quem sabe? Era 1,030. Não, desculpa. Outra escala. Eu vou mostrar de novo ali. Tem problema. Tá vendo, Pérez. E que a gente aprendeu a medir? Aprendeu a medir com 10 amperes, mas a gente sabe que
tenho escalas menores que 10 amperes. Por exemplo, essa escala aqui, mede ali embaixo, está escrito, ó, 10 amperes. Ok. Mas eu tenho outra escala aqui do lado, ó, 200 miliamperes. Mzinho de mili. E eu sei que é amperes porque eu estou na escala de ampere. 200 miliamperes. Mas, professor, o quanto é 200 miliamperes se eu estiver medindo numa escala maior? Bom, 200 miliamperes, transformando para ampere. Vamos lá para aquela outra tela. 200 miliamperes. É 0,02? Opa, olha só. Tenho 200 miliamperes, quero transformar para ampere, então eu tenho que dividir por 1000. Vou deixar vocês aí. Pega a calculadora de vocês, por favor. Pegue 200 e dividam por 1000. Quantos amperes é 200 miliamperes? 0,2. 0,2 amperes. Exato. Então, se eu falar que aqui é 0,2 amperes ou falar que é 200 miliamperes, eu estou falando da mesma coisa, só com unidades diferentes. Vamos falar com metro. Metro vocês entendem melhor. Quer ver? Se a unidade principal for metro. Metro. E aqui é o K de quilo. Quando eu tenho 1 quilômetro, quanto é 1 quilômetro? Quanto é 1 quilômetro? Quantos metros são? 1000 metros. O que ele quer dizer? Ele pega o K e multiplica, ó o símbolozinho, ó, multiplica por 1000, eu quero vir para cá, aqui é metro. Então, 1 quilômetro é igual a vezes 1000, 1 quilômetro. 1000 metros, desculpa. 1 quilômetro é 1000 metros. Como 1 mega, agora falar em internet, 1 megabyte é 1000 vezes 1000, é 1 milhão de bytes. O que vocês estão vendo em metro? Ao contrário, vocês estão vendo o milímetro. O milímetro é, olha só, 1 metro e vindo para cá, dividido por 1000. Certo? O que eu quero mostrar com vocês? Que o milímetro mede coisas menores. Como o milímetro, o micrômetro, ele mede coisa menor. Quanto menor? 1000 vezes menos, porque é dividido por 1000. Certo? Vamos voltar lá. Então, se eu tenho aqui no meu multímetro 10 amperes, e agora eu quero medir uma quantidade menor de corrente, menor, uma baixinha. Por exemplo, uma corrente de fuga, que eu sei que tem que dar aproximadamente, deveria dar 20 miliamperes. Então eu tenho que usar uma escala menor. Eu tenho que usar essa escala aqui, porque eu sei que essa escala é em mili, dividido por 1000, é a milésima parte do ampere. Eu tenho outras escalas também. Eu tenho 200 mili, eu tenho 20 mili e tem escalas menores ainda. Em eletrônica, os caras usam 2000 micro, 200 micro. Mas isso é tão pequenininho que a gente não consegue usar para a parte automotiva. Na parte automotiva, onde está medindo 10 amperes ou está medindo em 200 miliamperes. Porque 200 miliamperes mede até, agora vocês já sabem, mede até 0,2 amperes. Então, essa escala aqui mede até 0,2 amperes. Vocês calcularam isso? A gente reforça na próxima aula, não tem problema. Mas vocês calcularam que essa escala aqui mede até 0,2 amperes. Então, quando eu quero utilizar essa escala menor, bom, eu sei que ela mede menos, então eu tenho que ter certeza que meu circuito vai passar pouca corrente, porque se passar 1 ampere ela queima, né? Porque ela mede até 0,2, então eu tenho que tomar cuidado. Esse cuidado que eu tenho que tomar,
A primeira coisa, a ponta de prova vai estar no comum, normal. Só que agora, quando eu quero medir pequenas correntes, eu não ponho mais a ponta de prova nos 10 amperes. Quando eu quero medir em miliampere, 200 miliampere, eu tenho que botar a ponta de prova agora aqui, ó, miliampere. Uma corrente baixa, como o milímetro, é a mesma coisa, só que é em ampere, miliampere. Então a ponta de prova vai estar aqui, certo? Se a ponta de prova está aqui, o meu seletor lá, eu vou também coloco ele, olha só, na escala menor de 200 miliampere. Com isso eu consigo medir correntes pequenas, como uma fuga de corrente, por exemplo. A fuga de corrente eu consigo medir com ela, correntes pequenas. O que eu ganho quando eu meço correntes pequenas? Eu ganho precisão. Por que vocês não medem cilindro com uma trena? Por que você não pode pegar uma régua e medir o diâmetro de um cilindro? Não seria mais fácil? Não tem uma medida precisa, né? Eu não tenho precisão, exato, Felipe. Eu vou medir, ó, aproximadamente isso. Eu não sei se é 86 milímetros, ó, é 8 centímetros e alguma coisa, não sei o que é. Então, quando eu quero, então, precisão, isso a gente vai querer quando a gente estiver medindo correntes de fuga, por exemplo, eu vou ter que usar essa escala aqui, ó, de 200 miliamperes. Só que ela mede correntes baixas até 0,2 amperes. Se eu for medir, Felipe, o teu FIT lá, que media 500 miliamperes, 500 miliamperes é 500 dividido por 1000. 500 dividido por 1000 é 0,5. Tu não conseguiria medir nessa escala. Ia queimar o multímetro. E é aí que está o grande problema. Se a gente erra a escala para medir corrente, ele acaba queimando o multímetro. Porque eu tenho fusíveis dentro dele. A gente viu que tem fusível de 10 amperes aqui, ó. Fusível de até 200 miliamperes. Está ali escritinho lá embaixo, ó. Até 200 miliamperes. Se passou de 200 miliamperes e tu estiver utilizando a ponteira aqui, vai queimar o multímetro. Queimou, troca o fusível e descalibrou o multímetro, com certeza. Certo? Essa escala é bem complicadinha, mas o que eu quero que vocês entendam, e se vocês entenderem isso, está maravilhoso. Para medir corrente, eu uso a escala de 10 amperes. Se eu quero medir corrente mais baixa, eu tenho que botar na escala de 200 mili. Para botar na escala de 200 mili, eu tenho que trocar a ponteira de prova e tenho que trocar o seletor. Só que eu sei que ele só vai medir até 200 mili. Se passou 300 mili, queimei o multímetro. Não tem outra chance. Na tensão, se a gente errasse, a escala é... Opa, erramos, aumenta. Em corrente, não. Em corrente vai fazer aquele barulhinho que eu disse para vocês. Pss, queimou. Fala, José. Professor. Não, Manda. então, no caso, se for uma fuga de corrente direto na bateria, que nem você falou, o ideal seria primeiro estar em 10 amperes, e aí, se não conseguir medir, né, que for uma corrente menor, aí sim passar para o miliampere. Eu quero saber se o senhor entendeu isso ou o senhor já sabia antes da aula. Entendeu? Eu entendi mais ou menos assim. Isso, mas eu queria saber porque se todo mundo chegou no entendimento do José, tá maravilhoso. Eu estou tirando uma conclusão pelo que o senhor está falando. Isso, eu também. Perfeito, eu estou tirando uma conclusão pelo que o senhor falou. Perfeito. Se vocês entenderam isso, a aula eu vou muito feliz hoje pro final de semana. Exato. Então, se for medir fuga de corrente, que eu sei que é baixinha, para ter garantia, primeira coisa, eu meço na escala maior. Ponho a escala maior, ó, e vejo ali, opa, consigo diminuir a escala? Olhando para o motivo, consigo. Aí sim, tu põe uma escala de maior precisão, tu põe para 200 mili. Perfeito, exatamente isso, José. E José, já que tu falou, vai ser assim, ó. Vou botar na escala maior, 10 amperes. Se apareceu 0,19, eu posso ou não posso baixar a escala, José? Baixar para 200 mili? Pode.
Posso, Sim, pode, né? Porque a próxima escala mede até 0,2 amperes. E eu tô com 0,1. Então, posso baixar. Então, ponteira de prova preta no comum, vermelha agora em miliampere, né? Troquei a escala e agora botei em 200 mili e agora eu vi, José, não é 0,19 amperes. É 195 miliampere. Se for transformar para ampere, seria 0,195 amperes. Eu consegui mais precisão. É a mesma medida que essa. Peraí, opa. É a mesma medida que essa aqui. 0,19. Só que a outra casa decimal eu não enxergo. Eu preciso de mais precisão. Como eu faço isso? Diminuindo a escala. E aí eu sei, opa, não era 0,19, era 0,195. Matei a charada, consegui mais precisão. Professor, então ali no multímetro a gente começa com maior, lá nos numerozinhos, se der abaixo de 2, de 0,2, eu posso passar então pro miliampere. Exatamente isso, não tem que melhorar nada a tua fala, exatamente isso. Na prática, quero medir corrente de fuga, lá o do Felipe lá. Botou, foi medir corrente de fuga, deu 0, no caso do Felipe, deu 0,5. Opa, 0,5 eu não posso baixar a escala, senão eu queimo. 0,5 é 500 mA. Eu vou ter que corrigir o problema lá, como ele diz, desligar o alternador, para depois de corrigir o problema, medir de novo. Deu abaixo de 0,2, aí sim, então eu posso diminuir a escala para medir com mais precisão. E por que eu quero mais precisão? Porque às vezes precisa. Eu disse que aí deu 195 amperes. A gente vai ver que fuga de corrente é 30 miliamperes. A gente não consegue enxergar tanta precisão medindo na escala maior, né, em 10 amperes. Se vocês entenderam isso, eu estou muito feliz. É esse o objetivo. Veja o meu circuito, vai conseguir medir 10 amperes? Consegue. Então eu abro o meu circuito, ponho meu multímetro em série e medir. Deu menor que 0,19, 0,2? Então eu consigo mais precisão, consigo diminuir a escala, mudo os cabos e consigo mais precisão. Se vocês entenderam isso, a aula de hoje está perfeita, é isso mesmo. E isso a gente vai fazer na prática. A gente vai montar o circuito e eu vou perguntar para vocês. Consigo diminuir a escala nesse? Consigo mais precisão? Vocês vão ter que saber. Porque se não souber, com certeza é aqueles caras que vão queimar multímetro. Fala, Ricardo. Só para confirmar, professor. Então, se eu, por exemplo, botar para medir a corrente e ele ficar zerado, eu colocando ele pelos 10 amperes, aí eu tento pelo miliampere daí. Sim, aí com certeza a corrente que tu está medindo é abaixo de 10 amperes. Se ele não mediu, se ficou 0,0 quando está medindo 10 amperes, com certeza a corrente é menor que 10 miliamperes. Vai ser 9, 8, 7, 6. Se não mediu nada, é sinal que o meu circuito está aberto em algum lugar. Né? Tá ok, então. Muito obrigado. Fala, Pedro. Então, só para recapitular ali, conector sempre aberto, né? O circuito fechado com o conector que eu quero para medir a corrente. E eu vou selecionar sempre a escala de 10 amperes, né? Porque em veículos não vai passar disso também. Vai em alguns casos, né? Mas é exceção, tipo motores elétricos, vidro elétrico, coisa assim. Sim. Daí, para mim ter mais precisão, eu diminuo para a escala de miliamperes. Exato. Mas eu só vou... Exatamente isso. Normalmente a gente não precisa de tanta precisão, tá? Muita precisão é em alguns sensores e fuga de corrente. Do resto, a gente não precisa de tanta precisão. Perfeito, Pedro. A tua fala está correta. E já que tu falou, Pedro, esse circuito aqui que você está vendo, abri o circuito, botei o multímetro em série e deu essa corrente. Que corrente é essa mesmo? Quanto de corrente está passando ali, Pedro? Ele tem... Seria 1 ampere, 0,030 miliamperes? Poderia falar assim, exato, tá certo. 1 ampere e 30 mili, isso é bem incomum, mas não está errado o que você falou. A gente diz que é 1,030 amperes. Fala tudo uma coisa só. Aí eu te pergunto, Pedro, mas o que tu falou não tá certo, tá? Te pergunto, Pedro, posso diminuir a escala?
Não. Não, porque a escala abaixo disso mede 0,2 amperes. Aí já tem 1. Pois é. Com certeza, já passou. Se eu diminuir, vou queimar o meu multímetro, com certeza. Aí já virou um meia-boca eletricista. Exato, já queimou, já caiu naquela estatística. Professor, se desse ponto 30 também não daria, né? Ponto 30 não, ponto 30 é 300 miliamperes. Fechou. Tá. Esse aqui, ó, como eu digo mais precisão, aqui, ó, 0,19. Se fosse transformar para miliampere, eu não sabia se era 190 ou 199. Eu não tenho a outra escala, não aparece. Eu tenho que diminuir a escala, botar em mili, para mostrar a outra decimal. Eram 5. E isso às vezes faz diferença. A gente não sabe se é 190 ou 199 ou 195. Às vezes a gente precisa saber isso. Em raras exceções, mas sim. Uma que é batata é fuga de corrente. Essa eu preciso saber com precisão. Laudos, preciso saber. Alguns sensores também preciso saber com precisão. Tá? Se vocês entenderam, fechou 100%. O que eu queria mostrar agora é o que, para vocês não se assustarem, que, bom, eu tenho um outro instrumento, a minha garra amperimétrica. A garra amperimétrica, a gente falou em ferramentas, falou em amperímetro. E para fechar, deixa eu mostrar para vocês. Existe um instrumento, amperímetro, está aqui. Tem gente que chama de alicate amperimétrico, garra amperimétrica. O que ele faz? Ele mede a corrente elétrica sem eu precisar abrir o circuito. Como ele faz isso? Bom, a gente já viu, né? A gente falou nas aulas que toda vez que passa corrente por um fio, elétrons por um fio, acaba gerando um campo magnético. Lembram disso? Sim, né? Toda vez que passa corrente por um fio, gera um campo magnético. O que essa garra faz? Ela mede esse campo magnético e te diz a corrente que está passando. Sem abrir o circuito, sem desmontar nada. Vou mostrar o videozinho que é mais fácil. Daí tá valendo, né, senhor? Eu disse que Deus é pai, né, padrasto, né? Alguém tinha que inventar uma coisa para facilitar a nossa vida. Olha aí. Ele já consegue captar. Então, olha só o que ele vai fazer. 0 de corrente, deixa eu botar em slow motion. Opa, slow motion é ao contrário. Aqui. 0 de corrente, vai apertar o gatilho do lado aqui para abrir essa garra. Abriu a garra, envolveu o fio, e nesse caso eu posso medir já com o fio passando corrente, não preciso desligar o circuito ainda nada. Quando envolve o fio, ele já mede na hora a minha corrente em amperes, olha ali, ó. 17,1 ampere, só envolvendo o fio. Cuidados que eu tenho que tomar, eu tenho que medir um fio de cada vez, não posso medir fios duplos, certo? E outros cuidados é verificar o tipo de corrente que está passando ali, o tipo de tensão. Por exemplo, ele está medindo tensão, a corrente de casa, eu sei que a tensão é alternada, então o Azinho ali de ampere vai ter que ser alternado, ali está o símbolozinho. Certo? Essa é a melhor invenção que inventaram. E sabe qual é o grande barato dela? A corrente que ela mede é coisas muito grandes. Olha só. Guia. Tá aqui, ela não é uma ferramenta muito cara. Tá aqui na loja, alicate amperímetro, na loja do mecânico. 80 pila. O mês que o cara está utilizando. O grande problema dele é que ele mede só correntes alternadas. Não mede correntes contínuas. Então, para nós, não serviria esse. Se vocês olharem o seletor, ele, além de ser um alicate amperimétrico, ele também é um multímetro. Olha, ó, tensão alternada, contínua, resistência. Mas vamos olhar as capacidades, que é isso que nos interessa. Ó. Corrente, ele só mede AC. O
que quer dizer AC mesmo? Que eu me esqueci. Corrente alternada. Alternada, perfeito. E ele mede a partir dos 20 amperes até, no máximo, 1000 amperes. É muita corrente, só envolvendo o fio. Então, se eu tenho um multímetro que mede até 20 amperes, que a gente já perguntou, eu vou poder medir com multímetro ou com a garra amperimétrica. Se eu tenho que medir a corrente do motor de partida, motor de arranque, vocês conhecem, aquele cara, dependendo do carro, do motor, né, ele consome mais de 100 amperes. 150, aproximadamente 200 amperes. Não tem multímetro que meça isso, eu só consigo medir isso com alicate amperimétrico. Por isso que eu disse que tem que ter os dois na oficina. O problema é que esse de 80 pila mede corrente só alternada. Para medir corrente contínua, eles são mais caros. Tem 600, 800 reais. Professor, mas e por que eu não uso... Por que eu tenho multímetro? Porque eu não tenho só alicate amperimétrico? Porque normalmente eles partem aqui, ó, parte de 20 amperes. Ele não mede correntes baixas. Se eu for medir 5 amperes, eu não consigo medir com a garra. Eu tenho que usar o multímetro. Existem garras que medem correntes baixas? Existe. Ela é uma garra com diâmetro muito menor. A questão é que o valor dela é muito mais caro. Deixa eu ver. Garras que medem correntes baixas, o valor é exorbitante. Então, tipo essa aqui, ó, da Minipa. Concordo que a parte da garra dela é muito menor, né? Eu não li as especificações, mas com certeza ela tem que medir uma corrente menor também. Aqui tá. Correntes também só em AC, ele mede... não mede muito alto, ele mede 0 a 30. Mas em compensação, olha quanto vocês vão ter que pagar para um alicate amperimétrico que mede correntes baixas. É muito caro. É mais fácil ter um multímetro normal, que mede até 10 amperes, e depois tá junto, na outra prateleira, ter uma garra amperimétrica. Garra amperimétrica, só envolver o fio, ele já mede a corrente. A gente vai ver isso em aula, só que ela mede correntes grandes. Garras que medem correntes pequenas são muito, muito caras. Fora de questão. Certo? Ô, professor, dá uma olhada num que eu tenho aqui, ó. Eu acho que ele marca 2 amperes. Como é que eu faço para ampliar a tua... Eu não consigo ver, cara. Me desculpa. Fixa a culpa dele, professor. É muito ruim. Uma foto, bota no grupo lá, ou manda ali no chat. Manda no grupo que é uma charada que ele embaça, Maurício. Eu não tô conseguindo chegar porque embaça. Quer fazer o seguinte? Tira uma foto e manda no grupo que eu já respondo ali. Pede para ele transmitir, daí fica maior. Também quer tentar transmitir, Maurício? Apertar e apresentar agora e mostrar para os colegas? Eu não sei como é que é. Espera aí, deixa eu ver uma coisa. Agora eu vou botar na luz aqui, dar uma olhada ali. Vamos ver. Ih, parece que piorou, cara. Ficou mais escuro. Pelo telefone, aperta nas 3 bolinhas ali e compartilha a tela. Não, o senhor, professor, aperta no dele que vai aumentar e aumenta. Mas fica embaçado do mesmo jeito. Fica embaçado igual também, tô olhando. Maurício, eu acho que a câmera é assim, não vai tentar. Vamos fazer o seguinte, Maurício. Não quer focar, né? Tema de casa. Tu tirar uma foto daí quando acabar a aula e botar no grupo e a gente já responde no grupo lá. Beleza? Então tá. Senhores, como ele aparece 2 amperes aqui, daí eu... Mas pode ser sim. E corrente contínua também, ele apareceu 200, 600. Amperes contínua? Sim. 600 V. Mede tensão também? Sim. Teve um aluno que trouxe também um bem pequenininho, amarelinho. Eu paguei 50 pila.
Isso, ele diz também, pagou bem baixo. A questão a gente achou que era precisão, mas correntes altas ele mediu tranquilo, correntes altas eu não quero precisão, né? Se falar que é 150 amperes ou 151, indiferente para mim, é alto pra caramba. Eles só não são precisos, corrente baixas eles não são tão precisos, tá? Vou interromper a gravação, depois vou botar